Sou Brena Lages e hoje, na nossa aula 4 da alfabetização musical, eu venho trazer para vocês aquela parte que eu prometi na aula passada, que é a forma da música, e também tirar algumas dúvidas que as pessoas me pediram, como por exemplo, a digitação para a escala de Dó maior. Vou mostrar para vocês direitinho no piano outra vez como fazer e espero que ajude. Depois eu vou mostrar para vocês mais um exercício bem legal para vocês começarem a tocar todas as teclas do piano, que é a nossa escala cromática, o cromatismo. O que será que tem atrás das cortinas? O que será que tem atrás das cortinas? Sobre a forma da música, é muito legal entender isso porque facilita muito. É muito mais fácil você dividir a música em pequenos trechos e conhecer como isso acontece em quase todas as canções, do que você tentar decorar uma partitura inteira, nota por nota. Ao invés disso, a gente divide a música em seções. Vocês já devem até conhecer esses termos. Quando você ouve uma canção, antes do solista ou do vocalista entrar, você tem uma introdução. Normalmente a introdução pode usar algum trecho da própria música para dar aquela pista do que vai vir depois. Você pode usar um trechinho da parte inicial da música ou do refrão, alguma coisa que te diga do que vai ser, qual é o ritmo, apresentar a música antes dela aparecer de verdade. Logo depois da introdução, quando alguém começa a cantar, ou se a música não tem voz, é instrumental, quando entram as primeiras melodias, a gente pode chamar esse trecho de verso. Normalmente o verso não aparece uma vez só. Você tem o verso e a repetição dele com uma segunda letra, por exemplo. Então você teria verso 1, verso 2, o que facilita muito para o músico, porque normalmente a harmonia vai ser exatamente a mesma e a melodia vai ser quase igual, com alguma variação para se adaptar à letra. Depois dos versos, ou você tem o refrão direto, ou você tem uma ponte que faz uma ligação, ou seja, um novo trecho musical que liga os versos ao refrão. Normalmente o refrão é o ponto ápice da música, é aquele que você decora, que você lembra dele quando você pensa na música. Às vezes sim, se usa um pouco do refrão para introduzir, porque já dá aquela memória musical para a pessoa. No caso da nossa canção All My Lovin', a gente tem exatamente 2 versos e o refrão. Então, o que acontece aqui é que aquele papel com um monte de linhas, você passa a dividir em primeiro verso, segundo verso e veja aqui, coros, refrão. Então você tem um trecho musical totalmente diferente, onde você tem que aprender qual é a harmonia desse trecho, a melodia, mas se você sabe o primeiro verso, então você já sabe basicamente mais de metade da canção. Aprendendo o primeiro, você mais ou menos sabe o segundo, ou vai ter que fazer alguma pequena variação e depois refrão. Então, facilita muito o estudo quando você sabe a forma da música. Ao invés de você decorar a partitura do começo ao fim, você divide esses pequenos blocos, aprende cada um separadamente e depois você toca a peça inteira, mas você tem outra percepção sobre a peça musical. Agora vamos lá para o piano para a gente revisar qual é o dedilhado da escala maior, como foi pedido, e para a gente entrar em mais alguns detalhes. Por exemplo, como que nomeio as teclas pretas e como que eu executo com elas. Vamos para o piano. Então, na mão direita, temos as 7 notas que a gente precisa tocar e 5 dedos. Para evitar um salto e para que as nossas notas estejam todas conectadas, a gente vai usar os 3 primeiros dedos e na quarta
a gente vai passar o dedão por baixo do dedo do meio. Na volta, a gente passa o dedo do meio por cima do dedão. E se eu quero continuar avançando, fazer mais de uma escala, eu vou fazer a mesma coisa no dedo 4. Então, 3, depois 4. Sempre volto pelo mesmo caminho. E a mão esquerda é um espelho, então começo pelo dedinho e quando eu chegar até o dedão, eu passo o dedo 3 sobre o dedão. Dedo 4. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre as teclas brancas no piano representarem a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a gente também falou que além das 7 notas brancas, a gente tem as 5 notas pretas. E depois tudo isso é uma repetição do mesmo padrão. 7 mais 5, 12 tonalidades. E a gente tem que aprender a usar e nomear essas 5 notas. Elas têm duas possibilidades, são os bemóis e os sustenidos. Então, a gente vai nomear dependendo da escala em que a gente tiver. Como a gente falou na aula passada, se eu começo a tocar a escala de Dó maior a partir do Lá, eu tenho então o modo de Lá menor. E tudo que a gente falou sobre a execução é igual para a escala. E aí a gente tem os acordes que vêm dessas escalas, o acorde de Dó maior, que é o relativo do acorde de Lá menor. Relativos porque eles compartilham Dó e Mi. Agora, se em uma canção eu encontro o acorde de Lá maior, que é a cifra, eu tenho que modificar o intervalo da terça. Ou seja, a nossa terça aqui tem 2 semitons entre as notas. E a terça entre Dó e Mi, 3. Então essa distância faz a terça maior e essa terça menor. Ou seja, esse Dó tem que ser agora um Dó sustenido, para que o meu acorde de Lá menor se transforme em um acorde maior. E por que eu disse Dó sustenido e não Ré bemol? Porque eu tenho uma cifra para cada nota da escala, então 1, 2, 3, 4, 5. A terça de Lá tem que ser Dó, C, e não Ré, porque senão eu teria Lá, Si, Ré, Ré, Mi. E nenhuma escala vai ter 2 vezes a mesma cifra. Então, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Certo? Isso vai acontecer na música dos Beatles que a gente está vendo, All My Lovin', quando a gente chega no refrão. Aqui diz chorus, refrão. No tom de Dó, normalmente o acorde de Mi seria um acorde menor, mas esse, além de ser maior, ele tem uma quinta aumentada. Então, o que seria em Dó?
o que a música pede é Mi maior e com a quinta aumentada. Então eu tenho uma terça maior e outra terça maior. Vejam que aqui tem 3 semitons entre essas duas notas. Então, e aí eu já vou ter aquele som . Agora eu vou mostrar para vocês como praticar essas notas quando a gente toca uma escala cromática, que significa tocar todos os semitons sem pular nenhuma nota sequer. A gente usa apenas 3 dedos nas duas mãos. Então, se eu quiser começar... Bom, eu posso começar por qualquer nota. Minha escala cromática pode partir de qualquer ponto, dependendo da música que eu tenho que interpretar. Mas digamos que a gente começaria do Dó. Então, a ideia seria tocar sempre as negras com o dedo do meio e o polegar nas brancas. Só no momento em que eu encontro duas brancas é que eu vou usar o indicador dessa forma. Então, começando do Dó, eu faria indicador, dedo do meio, dedão, dedão, da mesma forma, a mão esquerda. Eu poderia fazer pelo piano inteiro. Esse exercício é muito legal e ele ajuda muito quando você encontra notas sustenidas ou bemóis numa canção. Então você vai treinando esses movimentos, tanto dos acordes, como da escala maior. Que é o mesmo da escala menor. Mas a escala cromática, vocês vão ganhando agilidade, vocês vão ganhando possibilidades. Então, depois o que vocês vão fazer é observar as frases da música em questão e decidir como executar cada frase com os dedos que façam isso sem você precisar dar saltos muito estranhos ou se confundir. Você sempre pensa primeiro como é o melhor dedilhado para executar aquela frase e aos poucos isso vai se incorporando na sua prática. Espero ter deixado mais claro a parte da digitação, mas volto a dizer que isso é muito pessoal. Cada pessoa tem uma mão de um tamanho. Vocês vão percebendo aos poucos o peso dos dedos e a agilidade deles também para responder aos impulsos de vocês. Então, vocês podem praticar com essas que eu estou ensinando, mas aos poucos vocês vão descobrindo a sua própria para trechos de música. Então, é a prática que vai fazendo você entender melhor toda a técnica. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Prometo que na próxima aula a gente volta para a partitura e
finaliza a leitura, entende todos os acordes, toda a melodia. A gente só não vai fazer isso hoje para essa aula não ficar muito longa. E se vocês ficaram com alguma dúvida dessa aula, vocês podem voltar para a primeira, para a segunda ou para a terceira para entender como a gente chegou até aqui. Mas se mesmo assim não funcionar, mandem suas perguntas para mim, que nos próximos vídeos eu vou trazendo as dúvidas de vocês pouco a pouco para o nosso conteúdo. E claro, se você chegou até aqui, faz o favor de se inscrever no canal, porque com o canal crescendo, eu vou conseguir fazer vídeos melhores para vocês e atingir mais pessoas que estejam interessadas nesse mesmo assunto. Vocês também podem me ajudar compartilhando o conteúdo. Até a próxima aula!